Capítulo 7. Disposições finais e transitórias. Seção 1. Disposições transitórias. Artigo 31. Os fundos serão implantados progressivamente nos primeiros 3 anos de vigência, conforme o disposto neste artigo. Parágrafo 1º. A porcentagem de recursos de que trata o artigo 3º desta lei será alcançada conforme a seguinte progressão. Inciso 1º. Para os impostos e transferências constantes do inciso 2 do caput do artigo 155, do inciso 4 do caput do artigo 158, das alíneas A e B do inciso I e do inciso 2 do caput do artigo 159 da Constituição Federal, bem como para a receita a que se refere o parágrafo 1º do artigo 3º desta lei. Alínea A. 16,66%, no primeiro ano. Alínea B. 18,33%, no segundo ano, Alínea C. 20%, a partir do terceiro ano, inclusive. Inciso 2º. Para os impostos e transferências constantes dos incisos I e 3 do caput do artigo 155, inciso 2 do caput do artigo 157, incisos 2 e 3 do caput do artigo 158 da Constituição Federal. Alínea A. 6,66%, no primeiro ano. Alínea B. 13,33%, no segundo ano, Alínea C. 20%, a partir do terceiro ano, inclusive. Parágrafo 2º. As matrículas de que trata o artigo 9º desta lei serão consideradas conforme a seguinte progressão. Inciso 1º. Para o ensino fundamental regular e especial público, a totalidade das matrículas imediatamente a partir do primeiro ano de vigência do fundo. Inciso 2º. Para a educação infantil, o ensino médio e a educação de jovens e adultos. Alínea A. 1/3 das matrículas no primeiro ano de vigência do fundo. Alínea B. 2/3 das matrículas no segundo ano de vigência do fundo. Alínea C. A totalidade das matrículas a partir do terceiro ano de vigência do fundo, inclusive. Parágrafo 3º. A complementação da União será de, no mínimo. Inciso 1º. 2 bilhões reais, no primeiro ano de vigência dos fundos. Inciso 2º. 3 bilhões reais, no segundo ano de vigência dos fundos, Inciso 3º. 4 bilhões e 500 milhões reais, no terceiro ano de vigência dos fundos. Parágrafo 4º. Os valores a que se referem os incisos 1º, 2 e 3 do parágrafo 3º deste artigo serão atualizados, anualmente, nos primeiros 3 anos de vigência dos fundos, de forma a preservar em caráter permanente o valor real da complementação da União. Parágrafo 5º. Os valores a que se referem os incisos 1º, 2 e 3 do parágrafo 3º deste artigo serão corrigidos, anualmente, pela variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC, apurado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, ou índice equivalente que lhe venha a suceder, no período compreendido entre o mês da promulgação da Emenda Constitucional no 53, de 19 de dezembro de 2006, e 1º de janeiro de cada um dos 3 primeiros anos de vigência dos fundos. Parágrafo 6º. Até o terceiro
Ano de vigência dos fundos. O cronograma de complementação da União observará a programação financeira do Tesouro Nacional e contemplará pagamentos mensais de, no mínimo, 5% da complementação anual, a serem realizados até o último dia útil de cada mês, assegurados os repasses de, no mínimo, 45% até 31 de julho e de 100% até 31 de dezembro de cada ano. Parágrafo 7º. Até o terceiro ano de vigência dos fundos, a complementação da União não sofrerá ajuste quanto a seu montante em função da diferença entre a receita utilizada para o cálculo e a receita realizada do exercício de referência, observado o disposto no parágrafo 2º do artigo 6º desta lei quanto à distribuição entre os fundos instituídos no âmbito de cada Estado. Artigo 32. O valor por aluno do ensino fundamental, no fundo de cada Estado e do Distrito Federal, não poderá ser inferior ao efetivamente praticado em 2006, no âmbito do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério. Fundef, estabelecido pela Emenda Constitucional nº 14, de 12 de setembro de 1996. Parágrafo 1º. Caso o valor por aluno do ensino fundamental, no fundo de cada Estado e do Distrito Federal, no âmbito do Fundeb, resulte inferior ao valor por aluno do ensino fundamental, no fundo de cada Estado e do Distrito Federal, no âmbito do Fundef, adotar-se-á, este último exclusivamente para a distribuição dos recursos do ensino fundamental, mantendo-se as demais ponderações para as restantes etapas, modalidades e tipos de estabelecimento de ensino da educação básica, na forma do regulamento. Parágrafo 2º. O valor por aluno do ensino fundamental a que se refere o caput deste artigo terá como parâmetro aquele efetivamente praticado em 2006, que será corrigido, anualmente, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC, apurado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. IBGE é o índice equivalente que lhe vem a suceder, no período de 12 meses encerrados em junho do ano imediatamente anterior. Artigo 33. O valor anual mínimo por aluno definido nacionalmente para o ensino fundamental no âmbito do Fundeb não poderá ser inferior ao mínimo fixado nacionalmente em 2006 no âmbito do Fundef. Artigo 34. Os conselhos dos fundos serão instituídos no prazo de 60 dias contados da vigência dos fundos, inclusive mediante adaptações dos conselhos do Fundef existentes na data de publicação desta lei. Artigo 35. O Ministério da Educação deverá realizar, em 5 anos contados da vigência dos fundos, Fórum Nacional com o objetivo de avaliar o financiamento da educação básica nacional, contando com representantes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios. Artigo 36. No primeiro ano de vigência do Fundeb, as ponderações seguirão as seguintes especificações. Inciso 1º. Creche, 0,80. Inciso 2º. Pré-escola, 0,90. Inciso 3º. Anos iniciais do ensino fundamental urbano, 1,00. Inciso 4º. Anos iniciais do ensino fundamental no campo, 1,05. Inciso 5º. Anos finais do ensino fundamental urbano, 1,10. Inciso 6º. Anos finais do ensino fundamental no campo, 1,15. Inciso 7º. Ensino fundamental em tempo integral, 1,25. Inciso 8º. Ensino médio urbano, 1,20. Inciso 9º. Ensino médio no campo, 1,25. Inciso 10. Ensino médio em tempo integral, 1,30. Inciso 11. Ensino médio integrado à educação profissional, 1,30.
Inciso 12. Educação especial. 1,20. Inciso 13. Educação indígena e quilombola. 1,20. Inciso 14. Educação de jovens e adultos com avaliação no processo. 0,70. Inciso 15. Educação de jovens e adultos integrada à educação profissional de nível médio, com avaliação no processo. 0,70. Parágrafo 1º. A Comissão Intergovernamental de Financiamento para a Educação Básica de Qualidade fixará as ponderações referentes à creche e pré-escola em tempo integral. Parágrafo 2º. Na fixação dos valores a partir do segundo ano de vigência do Fundeb, as ponderações entre as matrículas da educação infantil seguirão, no mínimo, as seguintes pontuações. Inciso 1º. Creche pública em tempo integral. 1,10. Inciso 2º. Creche pública em tempo parcial. 0,80. Inciso 3º. Creche conveniada em tempo integral. 0,95. Inciso 4º. Creche conveniada em tempo parcial. 0,80. Inciso 5º. Pré-escola em tempo integral. 1,15. Inciso 6º. Pré-escola em tempo parcial. 0,90.